Olá, pessoal! Ei, Brasil e mundo. Vou falar uma história de Deus. Vou contar uma história de Deus. Deus que está no céu, todo-poderoso, soberano, provedor de todas as providências. Vou contar a história de Deus. Deus é assim. Deus é o seguinte. Deus, ele está no céu, ele vive no céu. Deus Deus não é podre. Deus, ele não é podre. Ele só é o Deus de todas as riquezas. E Deus, ele não é podre. Deus, ele é limpo, ele é puro. Ele não tem micróbio, não tem bactéria, não tem verme. E Deus é Deus. Deus é rei. Deus é pai. Deus, ele não é padrasto. Ele não é brinquedo. Deus é vivo e querido. Deus é o Deus de todas a sabedoria, de toda harmonia, abundância, de toda fartura. E Deus é Deus. Deus é Pai. Deus é Rei. Deus, Deus é querido, né? Deus é o Deus que está no céu. Deus é celestial. Deus é profeta, né? Deus é Deus, né? E a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus que está na Bíblia não mente, porque Deus não mente. Tudo que está escrito, cada palavra que está na Bíblia, que Deus escreveu é verdade. Deus não mente. Deus é Deus, porque é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus, é Deus das profundezas, Deus da redondeza, dos oceanos. Ele é o Deus do universo, do infinito e da Babilônia d'água. Deus, ele manda. Se ele bater uma nuvem na outra, no céu, aí cai a tromba d'água na terra, né? Né? E Deus, ele tem poder. O poder dele é tão grande que ele faz trovejar, os trovão dele, ele bate uma nuvem na outra, ou uma pedra na outra, e faz trovejar. E ele tem poder, faz relampear. Com a mão dele, que tem poder na mão, né? Deus é Deus. Deus é vivo. Deus é querido. Deus é provedor. Deus é Deus de todas as providências. Deus nunca falha. Deus nunca erra. Deus é Deus. Deus, ele não é podre. Nunca foi podre. Deus é vivo. Deus é puro. Deus é limpo. Deus não tem micróbio. Deus não tem bactéria. Porque ele vive no céu. Agora, o que ele faz no céu, isso eu não sei. Só ele sabe. Eu não sei se ele passeia, às vezes, na beira do mar, porque eu sei que no céu tem mar. Agora eu não sei se ele gosta de passear na beira do mar, dar uns passeios, ou às vezes ele fica lendo a Bíblia, né? Porque ele é Deus, né? Porque Deus é Deus. E é o seguinte, aqui na terra, ninguém pode com Deus. Ninguém. Ninguém pode com Deus. Porque Deus, ele é o Deus de todos os deuses, né? Não existe nenhum Deus que pode com Deus. Porque Deus, ele sim é o verdadeiro Deus. O Deus verdadeiro é o que está no céu. Ele é o verdadeiro Deus. Deus verdadeiro mesmo, provedor de todas as providências, né?
que abre as portas nos céus, que abre caminhos, que desbloqueia o que tiver bloqueado, que destrava. Deus, ele é o comando, Deus é o juiz de todo juízo. Ele bate o martelo, ele libera o que tiver para ser liberado. Deus, ele quebra as correntes, ele quebra os cadeados, macera os cadeados, né? Porque ele é Deus, porque ele pode, porque ele tem poder, né? E, e é o seguinte, Deus, Deus é Deus. Deus não é brinquedo. Deus é grande. Deus é verdadeiro. Deus é vivo. Deus existe de verdade. E ele mora no céu. E Deus, ele é o seguinte, Deus, ele deu riqueza para rei Salomão. Rei Salomão foi o homem mais rico, porque rei Salomão orou muito, e pediu riqueza para Deus mesmo, Deus verdadeiro que está no céu. Rei Salomão orou muito mesmo, e pediu a Deus riqueza. Aí Deus ouviu rei Salomão e pegou e deu riqueza para rei Salomão. E o rei Salomão foi o homem mais rico do mundo. Só que Deus não perdoe falar, rei Salomão já morreu, né? Só que rei Salomão foi o homem mais rico do mundo. Foi o homem que Deus mais deu riqueza, né? Porque é o seguinte, tem pessoas que falam que Deus é podre. Só que Deus não é podre. Deus só é o dono de todas as riquezas, né? Mas Deus, ele nunca foi podre. Deus é limpo. Deus é puro. Deus não tem bactéria. Deus não tem verme. Deus não tem micróbio. Deus é o seguinte. Deus, ele tem medo de descer na terra. Tem medo de descer na terra. Porque ele sabe, se ele descer na terra, a terra vai afundar. Se ele pisar na terra, a terra afunda a terra. E o mundo pode acabar. Ele pode destruir o mundo. Se ele descer na terra, ele pode destruir o mundo, se ele quiser. Só que ele não vai descer, porque ele tem medo de descer na terra, porque tem medo de pegar bactéria, tem medo de pegar micróbio na terra. Porque a terra aqui, nossa terra que nós moramos, que nós vivemos, tem muito micróbio, muita bactéria, muito verme. Então Deus não vai descer aqui na terra. Mas Deus vai enviar o próprio Filho para descer, né? Só que Deus, ele não desce. Ele é o Pai, né? Ele não vai descer, né? E é o seguinte, Deus diz na Bíblia que não falta nem 40 anos para acabar o século. Aí quando acabar esse século, Deus vai destruir esse século, né? Só que ele vai enviar Jesus, filho dele, né? E 6 anjos. Vai acabar esse século e Deus vai construir um outro século novo, né? Só que é o seguinte, Deus vai construir uma outra terra, um novo céu e tudo. Novas estrelas, nova nuvem, céu, sol, lua, nova lua e uma nova terra. Só que a terra não vai ser a terra igual essa terra agora. Deus vai construir uma terra diferente. Vai ser uma terra que não vai ter micróbio, não vai ter bactéria, não vai ter verme. Vai ser uma terra limpa, uma terra pura, né? E também não vai ter nem rico e nem pobre. Vai ser todos iguais, né? E é o seguinte, e também não vai ter violência,
não vai ter roubo, não vai ter nada dessas coisas, né? Não vai existir nada dessas coisas. Porque Deus não vai permitir. E Deus é o seguinte, aquelas pessoas que morreram, que já estão mortas, Deus Deus vai pegar aquelas pessoas e vai ressuscitar. Vai ressuscitar aquelas pessoas em carne, em, em carne, em vida, em espírito e osso, e vivos de novo. Só que não vão ser as mesmas pessoas que morreram. Vão ser de outra maneira e diferente, né? E é isso. E o dia do juízo final, vai ter o dia do juízo final também. Aí aquele que errou muito na terra, falou, não, você foi ruim. Jesus vai falar, você foi ruim. Eu fui na sua casa pedir um prato de comida, você não me deu. Você negou o prato de comida para eu. Então você não vai passar no reino de Deus. Você vai ser queimado no fogo do inferno. Vai ser torrado no fogo do inferno. Sua carne vai queimar no fogo do inferno até a tua carne arder, esticar e arder, sem pena e sem dó, né? Porque Deus não vai ter pena nem dó, né? E é isso, né? Deus vai construir outros deuses diferentes também. Não vai ser esses deuses agora. Vai ser outros tipos de deuses, né? Outros tipos de deuses. Deus vai construir outra treva diferente também, né? E é o seguinte, tem um ditado, não é fácil e também não é qualquer uma pessoa que vai nas trevas, não. E as trevas não ficam debaixo da terra. Debaixo da terra só tem água. Se a pessoa cavar um buraco para fazer um poço, aí só mina água. Não tem, não existe trevas debaixo da terra. As trevas não ficam debaixo da terra. A treva fica no céu. Tem uma parte que Deus fez, a parte dele, e tem a parte das trevas que Deus construiu para os deuses, no céu. Mas aqui na terra, aqui, debaixo da terra, não existe treva. E não é fácil para a pessoa ir nas trevas. Não é qualquer um que vai. A pessoa ir nas trevas só vai se um Deus for a permissão de Deus mesmo, do céu, o Deus verdadeiro poderoso, pedir para o Deus das trevas descer aqui na terra, né? E fazer o redemoinho, a pessoa entrar e conversar com a pessoa, chegar na pessoa e falar para a pessoa, meia-noite, entrar no redemoinho. Aí ele faz o Deus das trevas faz o redemoinho. Aí pede para a pessoa entrar dentro do redemoinho com ele. Aí vai com ele até nas trevas. Aí chega lá nas trevas, aí ele pega e conversa com a pessoa, né? Aí para voltar para cá de novo, a terra, aí ele faz o redemoinho de novo. É assim que a pessoa vai nas trevas, na vida real, no redemoinho. Não é buraco, não é debaixo da terra que existem as trevas, não. As trevas existem no céu. Deus construiu as trevas no céu. Debaixo da terra só tem água.
Não tem treva. Não existe isso. E é isso. Assim que Deus fez, é assim que Deus construiu, e assim foi feito. Pelo poder de Deus, que é o Deus verdadeiro que está no céu. E é o seguinte, Deus, ele é tão poderoso, tão poderoso, tão grande, tão poderoso, que ele manda nos deuses das trevas. Se ele falar para os deuses, falar isso, falar aquilo, os deuses das trevas têm que obedecer a Deus, porque Deus é Deus. E ninguém pode com Deus, porque Deus é grande. Deus, ele é todo poderoso. Deus é o Deus da sabedoria. Ele é o comando, né? Ele que manda em tudo, né? Porque ele é Deus. Então, nem os deuses das trevas não podem com ele. E aqui na terra também ninguém pode com Deus. Não adianta a pessoa falar assim, eu posso com Deus, eu sou maior do que Deus. Não existe isso. Ninguém pode com Deus. Ninguém é maior do que Deus. Deus sim é maior do que as pessoas na terra. Deus sim pode com as pessoas aqui na terra. Deus sim é maior, Deus é grande, maior e mais grande. Mas aqui na terra não existe ninguém, nem o ser humano, maior do que Deus, que tem mais poder do que Deus. Porque Deus é grande, Deus é tão grande, que Deus manda em tudo. Deus construiu o mundo, Deus fez o mundo, Deus construiu tudo. Deus construiu um pouco e os deuses das trevas construiu a parte deles. Existe a parte de Deus do céu verdadeiro, Deus poderoso, e também existe as coisas da parte dos deuses das trevas. Os deuses das trevas construiu uma parte, né? E o Deus verdadeiro construiu outra parte. Por exemplo, a serpente não é de Deus. A serpente é das trevas. Tem muitas coisas que foi as trevas que construiu, né? O golfinho é de Deus, né? Tem muitas coisas que não é de Deus. Existe aqui na Terra. Muitas coisas que não faz parte de Deus. Não faz da parte de Deus. Faz parte das trevas, dos deuses das trevas, né? E é isso. As feras, as feras não faz parte de Deus. As feras brabas não faz parte de Deus, faz parte das trevas, né? E é isso, né? E é isso. Deus construiu um pouco e os deuses das trevas construiu um pouco, né? E é isso. Os deuses das trevas construiu as coisas do mal, né? Do mal. Porque Deus, ele é todo poderoso, porque ele é todo poderoso, tem tanto poder que ele só construiu as coisas boas, do bem. Agora, tudo que é bom, tudo que for bom é porque foi construído pelas mãos de Deus, está no céu, né? E é isso. Porque Deus é Deus, né? Deus não é padrasto, Deus é pai. E ninguém pode com Deus. Não adianta a pessoa teimar, falar assim, eu posso com Deus, que não sei o quê, eu mando mais, eu tenho mais poder do que Deus, eu não sei o que lá, eu sei fazer macumba, eu mando mais do que Deus, eu posso com Deus. Não adianta. Ninguém derruba Deus. Ninguém pode com Deus.
né? Porque Deus é maior, Deus é grande, né? Deus é bom, Deus, ele é bom. Só que ele também é vingativo. Se a pessoa xingar Deus, não obedecer a palavra de Deus, ia me magoar Deus também, aí Deus vê, Deus sabe. Deus fala, não, aquela pessoa lá me xingou, me magoou, né? Me magoou, e eu tô muito magoado e muito sentido com aquela pessoa. Então eu vou castigar aquela pessoa lá que fez isso comigo, né? Por isso que a pessoa aqui na terra, a gente não pode com Deus. Nosso não pode xingar Deus. Mesmo que Deus não te deu aquilo que você queria, você pediu aquilo, você falou assim, não, eu pedi isso para Deus, pedi aquilo para Deus, e Deus não me deu. Por exemplo, você fala assim, eu pedi um carro para Deus, pedi uma casa para Deus, e Deus não me deu. Mas as coisas não é assim que funciona. Deus dá sim. Tem a hora e o dia para Deus dar. Deus não é ruim. Só que a pessoa não pode xingar Deus. Falar assim, ai, que não sei o quê. Cadê? Onde que está o Senhor? Por que o Senhor não me deu um carro? Por que o Senhor não me deu uma casa? A pessoa não pode falar isso com Deus. Porque senão Deus fica com raiva. Deus é vingativo. Ele é bom, só que ele é vingativo. Né? Aí Deus pega e vem e ele revela para você. Fala assim, tenha paciência, eu vou te dar. Né? Não pode xingar Deus. Ninguém pode xingar Deus na terra aqui. Porque Deus é grande e ele também é sentido. Se xingar ele, ele fica magoado, fica sentido, né? E não pode xingar ele, né? E é isso. E a pessoa tem que ter paciência, tem que. Não pode xingar Deus, não pode magoar Deus, né? Porque senão ele fica magoado, né? Fica sentido, né? Então é isso. Porque ele é Deus, né? Ele é sentido também, né? Porque ele é rei, né? Ele é o rei de todos os reis, né? Ele é Deus. Ele é grande, vivo, ele existe, né? Ele é todo poderoso, verdadeiro, soberano, provedor. Ele entra em providência, sim. E dá riqueza para a pessoa, sim. É só a pessoa pedir com fé. Fala, Deus, eu peço para o Senhor com fé. E pro Senhor com fé. E acredito na sua palavra, creio no seu milagre, na sua obra, na sua presença, no seu poder, na sua honra, na sua glória. Por favor, Deus, me dá isso para eu, por favor. Eu peço ao Senhor, entre em providência, abre as portas, abre os caminhos, as entradas e a chegada, por favor, para que eu receba, para que eu tome posse do meu milagre financeiro, da minha bênção financeira. Faça isso, Deus, por mim, por favor, porque eu sei que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor existe no céu. Eu creio no seu poder, na sua honra, na sua majestade. Eu creio, né? Aí a pessoa tem que pedir com fé, né? Jesus também, né? Tem que pedir para Jesus. Lá eu creio. O sangue de Jesus tem poder. O sangue do Cordeiro derramado na cruz, né? O sangue do Carvalho. O sangue do Carvalho. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de poder. Vai orando para Deus, pedindo. Deus ajuda a pessoa sim. Porque Deus é grande. Deus é vivo. Deus é poder. Deus é a honra. Deus nunca falha. Deus nunca erra, né? E a pessoa tem que ter paciência, tem que orar, porque eu orei muito, orei muito a Deus. Eu bati 4 Bíblias com fé, em jejum,
Comi muito pão. Comi muito pão mesmo. De jejum, orando bastante. Com fé e coragem. E de joelho ali. Meu joelho doendo. E as lágrimas caindo dos meus olhos. E orando. Todo mundo dormia. E eu tava ali orando. E escrevendo música ali. Todo mundo dormindo, já era o dia amanhecendo. E eu de joelho, escrevendo música e orando. E não comia comida, não. Não comia feijão, não comia arroz, essas coisas, não. Nem carne. Eu comia um pão só. Um café. E orava bastante. Orava, orava, orava. Aí, quando eu começava a orar ali, as lágrimas começavam a sair do olho. E eu escrevia as músicas. Aí começava a sair muita lágrima do olho. Tinha que pegar uma toalha para enxugar as lágrimas dos olhos. Aí o homem falava assim: pá, Leno, escrever música, vai dormir, Leno. Eu dormi nada. Enquanto eu não escrever minhas músicas, eu não vou dormir. Deixa eu rezar minhas rezas, velho. Vai dormir você, né? Helena, mas não pode, Leno, faz mal pra você. Né? Falei, não, deixa que faz mal. Deus é maior, não vou entregar na mão de Deus. Deus me vai dar força pra eu. E eu tava ali, Deus me dando força. E eu tava ali, força, força. Fui pro hospital 3 vezes. Fiquei doente, mas Deus me segurou. Deus não deixou eu morrer ainda. Eu fiquei na cadeira de roda. Aí eu pedi para Deus, falei, Deus, quando eu fiquei na cadeira de roda, e aí me deu vontade de fazer xixi, né? Eu falei, Deus, por favor, faz me levantar dessa cadeira de roda aqui, com o seu poder, faz um milagre, para que eu possa levantar dessa cadeira de roda e ir no banheiro fazer xixi. Aí quando pensou que não, consegui levantar. Botei os pés no chão, saí da cadeira de roda, botei os pés no chão e saí, andei da cadeira de roda lá no hospital regional. Andei, fui no banheiro, fiz xixi, tudo. Aí voltei pra cadeira de roda, de volta. O pescoço estava torto, né? Fiquei entortado aquela vez. A outra vez também fiquei doente também, né? Aí fui pro hospital de novo. Fui 3 vezes pro hospital. Fiquei 3 vezes doente. Por causa da alimentação, né? Mas graças a Deus, eu tô viva e agradeço a Deus por estar viva, por não ter morrido. E agradeço a Deus por ter vencido também, né? Por causa do poder dele, pela ajuda dele, porque ele firmou eu ali, não deixou eu cair. Graças a Deus, eu na cadeira de roda, mesmo assim eu não caí. Deus não deixou eu cair, Deus me segurou. Deus, me segura, por favor. Não deixa eu cair, não deixa eu morrer agora. Não é hora de eu morrer ainda, Deus. Por favor. E Deus falou, certo, né? Aí eu levantei e fui no banheiro, fiz xixi e voltei. E não caí dentro do banheiro. Graças a Deus, né? E foi isso que aconteceu, né? E graças a Deus, eu ergo a mão pro céu hoje e agradeço a Deus por estar viva, né? E por ter vencido na vida, né? Por ter vencido, né? Vencido a minha batalha, missão cumprida, missão correta. Graças a Deus, com fé em Deus, que está lá no céu, é todo-poderoso, soberano, provedor, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, por eu hoje estar viva, graças a Deus, e por estar rica, né? Por ter dinheiro para receber, que está por vir. Eu agradeço também a Deus também por esse dinheiro que eu tenho para receber também, graças a Deus também, e estou muito contente também, e, e é isso. E eu tenho fé, né? E vou continuando tendo minhas fé, né? Em Deus. Porque Ele é Deus, né? Deus é Deus. A pessoa pode estar morrendo ali,
Você pedir um socorro para Deus ajuda a pessoa. Porque ele é Deus, tem poder, né? A pessoa pode estar morrendo, pode estar na cadeira de roda. Você pedir socorro para Deus, pedir ajuda para Deus, Deus levanta que a pessoa da cadeira de roda e bota que a pessoa de pé de volta. Porque Deus é grande. Deus tem poder, né? Jesus é milagroso. Jesus faz milagre, né? Aí eu pedi pros dois, né? Pedi para Deus, Jesus. Jesus, por favor, me ajuda. Socorro, por favor. Me faz um milagre para que eu possa levantar dessa cadeira aqui. Não é hora de eu morrer ainda, Jesus. Eu tenho que terminar de vencer minhas guerras ainda. Preciso. O Senhor tem que me dar força para eu, coragem e vida. Para eu viver. Para eu vencer. Né? E é isso. E eu pedi, Deus deu. Jesus deu. Graças a Deus. E eu agradeço a Deus por estar viva hoje, né? Também. Agradeço a Jesus também por estar viva, né? E é isso. Porque Deus é Deus. Deus tem poder, né? Para tudo. Deus tem poder para tudo. Só basta a pessoa ter fé nele e pedir com fé que Deus faz. Igual eu disse, igual eu falei. Aqui na Terra não existe ninguém maior e mais poderoso do que Deus, né? Porque Deus sim é o mais poderoso. Deus é maior, Deus é mais grande, né? Ninguém pode com Deus, não. Quem lá que vai poder com Deus? Deus é soberano, provedor. Deus é o Deus de todo, de todas as providências, né? E é isso, pessoal. Não tô xingando ninguém, não. Eu tô falando a pregação de Deus aqui, né? E é isso, né? A revelação que eu já orei muito a Bíblia também, as Bíblias. Aí eu sei muitas palavras, né? Da Bíblia. Muitas palavras ali que dizem também, né? Na Bíblia. Muitas palavras, né? Por isso que eu tô contando, né? Porque Deus é Deus, né? Deus é grande, né? Deus é grande, né? E é isso. E eu vou ficando por aqui, a minha oração. Eu tenho fé em Deus, graças a Deus. Graças a Deus, fé em Deus, tenho fé em Deus. Eu sei que Deus existe, Ele é vivo, verdadeiro, todo-poderoso, soberano, provedor. Né, Deus? Eu confio em Deus. Eu confio só em Deus, só. Deus e Jesus, que tá lá no céu, que é o todo-poderoso. Mas aqui na terra, aqui, eu não confio em ninguém, não. Não acredito em ninguém, não. Eu acredito e confio só em Deus e Jesus, que está lá no céu. Mas é o Deus de verdade, Deus verdadeiro mesmo, que está no céu, verdadeiro, soberano. Deus grande, vivo, verdadeiro mesmo, de verdade. E Jesus também, verdadeiro também, filho de Deus. Eu acredito, eu creio e tenho fé. Mas aqui na terra, aqui, eu não acredito em ninguém. Não confio em ninguém aqui na terra. E é isso. Né, Deus? Vou desligar aqui, pessoal, dá licença. E é isso, pessoal. Eu não confio em ninguém aqui na terra, aqui, não. Confio só em Deus, só em Jesus Cristo, que é filho de Deus. Eu confio em Deus porque Deus é grande, porque Deus é vivo, verdadeiro.
provedor, porque ele é rei. Por isso que eu confio em Deus. Jesus também. Jesus Cristo.